Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre uma questão que muita gente tem perguntado para mim lá no meu Instagram, que é a seguinte: como que a alta dos juros, a alta da taxa Selic que está sendo aguardada para os próximos meses pode impactar nos seus investimentos, tanto de renda fixa quanto de renda variável? E é exatamente sobre isso que eu quero conversar aqui hoje com você. Se você ainda não me segue lá no Instagram, vou deixar aqui a minha conta para você me seguir por lá também, porque lá eu posto vários conteúdos diários, tiro dúvidas de vários seguidores e sempre trago bons conteúdos para poder ajudar você nessa jornada de investidor, tá certo? E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, de ativar o sininho e dar um like nesse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação. Então vamos partir para a análise. Bom, pessoal, então a primeira coisa que você precisa entender quando a gente fala de qual que é o impacto do aumento dos juros sobre os seus investimentos é entender o que é o conceito de prêmio de risco. O que é isso? Sempre os investidores tendem a buscar os melhores investimentos, aqueles que trazem uma rentabilidade maior, mas que sejam também menos arriscados. E isso acontece no mundo inteiro. Então todo mundo busca investimentos com pouco risco e grande rentabilidade. E quando existe um aumento da taxa de juros, não só no Brasil, mas também no exterior, isso impacta diretamente nos nossos investimentos aqui no Brasil. Por esse gráfico que eu estou mostrando aqui, é um gráfico do Banco Central Americano, ele nos mostra que nos últimos anos aqui, desde 2016, mês 7 de 2016, até agora janeiro, mês 01 de 2021, a gente tem visto aqui a flutuação da taxa de juros cobrada nos títulos públicos americanos com vencimento de 10 anos. E o que a gente tem visto aqui, ó, do meio de 2020 até agora inicinho de 2021? Que os juros americanos, as taxas de juros do mercado americano estão em franca elevação. Se a gente vê aqui em meados de 2020, essa taxa estava sendo negociada a 0,56%. E agora, no início de 2021, essa taxa já está em 1,53%, ou seja, praticamente 3 vezes mais. E baseado nesse conceito, então, de prêmio de risco, o que a gente vê é o seguinte, que se os títulos públicos americanos estão pagando uma taxa de juros cada vez maior, isso naturalmente faz com que todos os investidores do mundo inteiro, e não só do Brasil, passem a tirar seus investimentos de aportes de ativos mais arriscados para investir nesses títulos do governo americano. O que tem feito, o que tem justificado, inclusive, o aumento do dólar nos últimos meses aqui no Brasil, porque a gente está vendo que os investidores estão tirando dinheiro do Brasil para aportar nesses títulos do governo americano. Então, de forma geral, por si só, esse cenário que a gente vê lá nos Estados Unidos já reverbera no nosso cenário econômico aqui no Brasil e faz com que, de forma geral, todos os investimentos brasileiros performem de uma forma pior, já que o mercado americano está atraindo esses recursos que antes viriam para o mercado brasileiro e que agora estão indo lá para os Estados Unidos. E da mesma forma que os Estados Unidos estão com uma taxa de juros crescente, aqui no Brasil não é diferente. Se a gente for dar uma olhadinha aqui nesse gráfico, ele nos mostra, nessa linha azul, deixa eu até minimizar aqui, essa linha azul que está aqui, ela nos mostra a taxa de DI futuro, ou seja, os juros futuros que o mercado está precificando. O que é isso, juros futuros? Por essa linha azul aqui do gráfico, a gente pode perceber o quanto que o mercado precifica que devem ser pagos de juros nos próximos anos pelos nossos títulos brasileiros. Então, quando a gente para aqui nesse gráfico, aqui em março de 2021, e a gente vê que os juros futuros do ano de 2026, que esse gráfico aqui mostra os juros futuros de 2026. Quando a gente para o mouse aqui no final do gráfico e a gente vê que os juros precificados para 2026 estão de 8,25%, isso mostra a percepção de risco que o mercado tem ao investir no Brasil. Mostra que até 2026, para que vale a pena ele investir aqui, ele precifica que seja necessário um retorno numa taxa de juros de 8,25% ao ano. Eu aproveitei e coloquei nesse gráfico, além dessa taxa azul, que são os juros futuros para o ano de 2026, a expectativa do mercado para esses juros, e eu coloquei aqui na linha laranja o resultado, o índice Bovespa. E você pode perceber que, de forma espelhada, quanto mais cai os juros futuros, mais a bolsa tende a subir. E o inverso também é verdadeiro. Quanto mais os juros futuros aumentam, como aqui teve um pico no início de março,
por causa da questão do estresse causado pelas manifestações do governo de intervenção na Petrobras, causada pelas manifestações do judiciário ou anular a condenação do ex-presidente Lula, o que a gente viu foi o quê? Um aumento exacerbado da percepção de risco de se investir no Brasil, o que fez com que esses juros futuros para o ano de 2026 chegassem aqui a 13,77% e com isso derrubando a nossa bolsa de valores. Porque aí que a gente vê o seguinte, juros futuros pagando uma taxa tão alta aqui de 13,72%. Por que que as pessoas vão querer se arriscar na bolsa de valores, sendo que ela tem uma percepção de juros que vai trazer um retorno muito maior? Então, sempre que a gente vê uma tendência de alta dos juros, que pode ser traduzido aqui por essa curva de juros futuros, a gente vai ver que a bolsa de valores e a renda variável têm seus preços, né, suas cotações pressionadas para baixo. E além dessa curva aqui de juros futuro, eu queria mostrar para vocês aqui mais uma vez, eu sempre mostro aqui no YouTube esse boletim Focus do Banco Central, mostro para os meus alunos lá dentro do curso Investindo Zero também essas perspectivas aqui que o Banco Central faz sobre a nossa própria economia. E o que a gente tem visto de fato é que nas últimas 4 semanas o Banco Central tinha precificado a meta da taxa Selic para o ano de 2021 na casa de 3,5%, mas que de uma semana para cá ele já subiu essa perspectiva para 4%. Ou seja, além dos juros futuros estarem mostrando para a gente uma perspectiva de alta das taxas de juros, justamente por um aumento da percepção de risco de se investir no nosso país, o próprio Banco Central também tem aumentado a sua taxa Selic agora para o ano de 2021 por um outro motivo. Além da percepção de risco dos investidores, o que nós temos é um IPCA, ou seja, um índice inflacionário que vem aumentando ao longo do tempo. Se você perceber aqui, o IPCA de 2021, ele estava precificado há 4 semanas em 3,6%, depois aumentou para 3,87% e agora em 3,98%. Então, além desse aumento da percepção de risco do mercado ao se investir no Brasil, o que a gente tem é que o Banco Central está pressionado a aumentar essa taxa de juros, a taxa Selic, para que ele tente conter essa crescente alta inflacionária medida pelo IPCA. A gente pode ver aqui, por essa notícia da Infomoney, que o IPCA 15, que ou seja, o IPCA medido do dia 16 de um mês ao dia 15 do outro mês, subiu 0,48% agora em fevereiro de 2021, pressionado pela alta da gasolina. Então, o que a gente tem é que em janeiro foi registrada uma alta de 0,78% no IPCA, somada a 0,48% em fevereiro, cuja tem mostrado uma aceleração desse índice que mede a inflação no nosso país, o que vai forçar então mais ainda que o governo tenha que aumentar essa Selic até o final de 2021. E a gente vê então toda essa perspectiva, seja de aumento dos juros lá nos Estados Unidos e de aumento de juros aqui no Brasil, o que a gente tem de fato é o seguinte: os nossos investimentos de renda variável, os nossos investimentos em ações, em fundos imobiliários, tendem a sofrer muito, justamente porque, com base naquela questão, naquele raciocínio de prêmio de risco, os investidores agora tendem a tirar seus investimentos de ativos de alocações mais arriscadas, como a renda variável, e voltam a preferir a renda fixa, seja no Brasil por meio do Tesouro Direto ou do crédito privado, dos CDBs, das LCIs e das LCAs, seja de forma global, dando uma preferência maior para os títulos públicos americanos, o que tem feito, inclusive, a cotação, o câmbio do dólar se valorizar ainda mais agora no início de 2021 frente ao real. Então, que a gente tem uma tendência de baixa da renda variável, nós temos uma perspectiva futura de que a renda variável vai se tornar um pouco mais difícil, não vai se tornar tão rentável quanto ela foi em 2020, com aquela taxa Selic tão baixa de 2% que a gente tinha até então. E com os fundos imobiliários também não vai ser diferente. Ações e fundos imobiliários tendem a sofrer com essa alta dos juros, à exceção dos fundos imobiliários de papel, porque a sua rentabilidade, os dividendos que são pagos aos seus cotistas, está atrelada à remuneração justamente de títulos de dívida atrelados ao mercado imobiliário. Então, como esses títulos de dívida também tendem a pagar mais, porque eles têm sua rentabilidade de certa forma, acompanhando a Selic, acompanhando o IPCA, acompanhando o CDI, com o aumento dessas taxas básicas de juros, a tendência são que os fundos imobiliários de papel venham a ganhar nesse cenário futuro de altas de juros. Então, o que a gente tem é isso, gente. Selic aumentando, juros futuros aumentando, a gente tem um impacto negativo nos investimentos de renda variável de forma geral e a gente tem um crescimento da atratividade dos investimentos de renda fixa, seja aqui no Brasil, seja no exterior.
Então, com essa perspectiva aqui, o que eu gosto muito de falar para quem me assiste, para os meus alunos, é o seguinte: opte por ter uma postura mais prudente, opte por ter uma maior parte da sua carteira alocada em investimentos de renda fixa, porque a renda variável tende a sofrer mais. E opte por investimentos de renda fixa pós-fixados e não pré-fixados, justamente para que você consiga acompanhar essa subida das taxas de juros, o que não acontece com o pré-fixado, que como o próprio nome já diz, independente do que for acontecer futuramente no mercado, a sua taxa já é fixa, já é pré-fixada, então você não consegue acompanhar na rentabilidade dos seus investimentos essa curva crescente dos juros, tá certo? O recado que eu tinha hoje para dar era esse. Se você gostou, tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa, não se esquece de deixar aqui para mim aqui embaixo o seu recado, que assim que eu tiver um tempinho, eu venho aqui e te respondo. Combinado? Não se esquece de dar um like nesse vídeo, por favor, para prestigiar esse conteúdo, pessoal. E por hoje é isso. Até o próximo vídeo.